Irmãos, aleluia, pegue a sua Bíblia nesse momento e abra comigo no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Vamos ler o versículo de número 9 e 10. Aleluia. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 9 e 10. Amém? Os irmãos encontraram, digam amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos do caminho do Senhor? Amém? Apenas esses dois versículos aí. Eu vou ler de novo. Versículo 9 diz: Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos do caminho do Senhor? Irmãos, eu estou falando para os irmãos sobre o pecado e suas consequências. Eu já falei para os irmãos o que é o pecado, o que nós cremos como sendo crentes assembleanos. Falei para os irmãos, fiz algumas considerações sobre como nós encontramos algumas palavras, que simbolizam o pecado na Bíblia Sagrada, como o pecado aparece na Bíblia. E eu terminei na semana passada falando algumas palavras para os irmãos que são sinônimos do pecado na Bíblia Sagrada. Falei para os irmãos semana passada que o pecado na Bíblia é sinônimo de transgressão. Eu acho que os irmãos lembram quando eu disse assim: irmãos, cuidado com a maneira como Deus está nos vendo, porque a gente tem aquela falsa concepção de que pecado é só o que os olhos veem, mas Jesus chamou a atenção para algumas coisas que os olhos não veem. Por exemplo, lembra o exemplo clássico da mulher que foi supostamente pega em ato de adultério, que Jesus disse: a lei, está escrito na lei que toda mulher que for pega em ato de adultério deve ser apedrejada. Eu, porém, vos digo que aquele que almejar uma mulher que não é sua, em seu coração já cometeu adultério. Ou seja, ele está abrindo os olhos para os pecados que os olhos não veem, tá certo? Mas ele está chamando a atenção, nos mostrando que existem pecados que os olhos não veem, mas ele está de olho. E eu falei para os irmãos: você imagine todo mundo nos vendo como homens e mulheres de Deus, e Jesus olhando do céu e dizendo transgressor. Lembra que eu falei isso semana passada? Como será que Jesus nos vê? Eu falei para os irmãos que outra palavra é a impiedade, ou seja, as pessoas podem nos ver como pessoas santas, mas o céu, se a gente não vigiar, pode nos ver como ímpios. E eu disse aos irmãos, conforme está escrito no Salmo 1, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os impuros na congregação dos santos. E os ímpios, eles são como a moinha que o vento dá e espalha. Lembra que eu falei também de maldade, de pessoas más. Aqui, irmãos, eu poderia falar outras palavras. Por exemplo, o pecado na Bíblia Sagrada também é sinônimo de perversidade. Não é? Perversidade não é só aquela pessoa perversa, aquela pessoa que demonstra índole ruim. Aquele que comete pecado também é chamado de perverso, ou seja, comete perversidade. Outra coisa é você observar aqui, por exemplo, na leitura que nós acabamos de fazer, Saulo, cheio do Espírito Santo, repreendendo e dizendo assim: filho do diabo, cheio de todo engano. Ou seja, ele está ali também simbolizando, trazendo outro sinônimo para o pecado, o engano. Quem comete pecado é o enganador. E a Bíblia também fala, cheio de engano e malícia, não é? Ou seja, ele atribui características, atributos ruins àquela pessoa que comete pecado. Que comete pecado também engana.
É importante a gente saber disso, irmão, porque a Bíblia diz que aquele que abre a boca e diz que não peca é chamado mentiroso. Agora eu disse aos irmãos que tem duas maneiras do crente pecar. Eu estou pregando para crentes. A minha palavra hoje eu estou ensinando crentes, eu estou ensinando a igreja, é o culto de ensino. Preste atenção que eu vou dizer para vocês. Tem duas maneiras do crente pecar. Uma é conscientemente, quando ele sabe que está pecando. Outra é quando há também a possibilidade, eu falei na terça passada, dele pecar inconscientemente. Você lembra, irmãos, que a Bíblia diz assim: muitos pecam por falta de conhecimento? Você observa que a Bíblia não isenta de chamar ninguém de pecador. Ninguém tem justificativa de dizer assim: eu não sabia que era pecado, então eu não pequei. Não, tá certo? Não, senhor. Quando a Bíblia fala da idade da inocência, ela não está falando de pessoas, de uma pessoa qualquer, está falando das crianças. Porque tem a idade da incapacidade das crianças, e isso é bíblico. A Bíblia, o próprio Jesus fala da incapacidade, obrigado, filho, das crianças. Não está falando da gente, dos adultos. A Bíblia diz: muitos pecam por falta de conhecimento. A Bíblia está lá. As pessoas não querem aceitar a Bíblia, ou mesmo os que dizem que aceitam não querem ler, estão pecando da mesma maneira. Pecam porque conhecem, pecam porque não conhecem. Aí a Bíblia nos chama a atenção: cuidado, porque isso é um alerta para a gente, porque assim, irmão, quando a gente estiver bem próximo do pecado, a gente pode lembrar do anjo. Lembra do anjo que eu falei no item passado? Os anjos, eles não estão ali ao nosso serviço, eles estão em nossa volta, mas é a serviço de Deus. É Deus que dá ordem aos anjos, não é a gente que dá ordem aos anjos, é o próprio Deus. Agora você imagina o anjo vir, quando chegar perto da gente, dizer assim: vixe, para esse aí, Deus não vai mandar eu cuidar dele não. Por quê? Porque esse aí é um enganador. Esse comete engano, comete pecado. Esse daí, ó, quer ver outra palavra forte? É o injusto, porque o pecado na Bíblia Sagrada também é sinônimo de injustiça. O pecado na Bíblia Sagrada também é sinônimo de iniquidade. Então você observa que nós podemos receber, da mesma maneira que a gente pode receber um título positivo do céu, a gente também pode receber um título negativo. Você lembra quando Deus falou com Josué, depois da morte de Moisés? A Bíblia diz que Deus olha para Josué e diz assim: Josué, o meu servo Moisés é morto. Está lá em Josué capítulo 1, não é? O meu servo Moisés é morto. Ou seja, Deus não chamou Moisés de um velho teimoso que no lugar de tocar a rocha feriu, não é? Não falou nada disso. Ele disse: o meu servo. Você veja que é um título nobre. O título que ele deu, ninguém toma. Você vê o diálogo de Deus com Satanás acerca de Jó. Visto o meu servo Jó, homem íntegro, não é? Sincero, temente a Deus, que se desvia do mal. Você vê os títulos que Deus dá para Jó. Agora você observa que o mesmo Deus pode olhar para aquela pessoa que ama o pecado, porque você sabia que tem pessoas que não saem de dentro da igreja, mas ele não está na igreja como um servo de Deus, ele está na igreja como um religioso. Ele está ali para cumprir a obrigação. Agora tem essas pessoas que estão ali para cumprir a obrigação, você observa que eles correm um risco muito grande, porque o céu pode olhar para ele e chamá-lo de enganador, chamá-lo de transgressor, de ímpio. E para cada palavra negativa dessa, há uma consequência negativa da parte de Deus. Então nós, as pessoas aos quais a Bíblia foi destinada, a gente tem que tomar cuidado. Quando o pecado bater a porta, a gente deve dizer: não, pecado não, aqui não, pecado aqui não. Sabe por quê? Eu que não quero ser chamado de enganador no céu. Eu não quero, irmão. Você quer? Ninguém diga amém, pelo amor de Deus, né? Agora é hora de não dizer amém. Ninguém quer ser chamado. Já pensou? O céu olhando para a gente, transgressor? Não, que não. Eu prefiro não pecar. Tem coisas que a gente não deixa entrar na igreja. Por exemplo, a cruz. Qual é o pecado que tem na cruz de Jesus? A cruz de Jesus não é cruz de pecado. A cruz é só se for os nossos pecados que foram lá. Agora, se a gente olhar para Jesus, se o nosso alvo é Jesus, a gente vai olhar a cruz de Jesus como um dos maiores símbolos da nossa fé. Foi naquela cruz que verteu o sangue precioso de Jesus
que nos purifica de todo pecado. Mas por que não tem uma cruz na nossa igreja? Para o povo não idolatrar a cruz. Se colocar, vão idolatrar a cruz. Tem gente andando na rua com a cruz nas costas, não é? Dizendo que estão pagando os pecados. Não, Jesus já levou. A Bíblia diz, o bom pastor, ele deu a vida pelas ovelhas. A gente já falei isso aqui com os irmãos. Tem coisas que a gente não faz. Por exemplo, bater palma na igreja. Já me chamaram de bobo por aí. Pastor, o senhor pega coisa muito pequena. Não. Na minha igreja ninguém aplaude ninguém, não. Às vezes o irmão está aniversariando e a gente bate palma para o irmão. Não tem nada demais. Às vezes nos louvores os jovens se empolgam e batem palma. Louvam com palmas. Não tem nenhum problema. Agora, aplaudir é coisa do mundo, irmão. Aplaudir é coisa de ímpio. Não é? Vamos aplaudir fulano. Isso aí qualquer pessoa no mundo é aplaudida. Agora, Jesus, ele é exclusivista. Você concorda comigo? Nosso Deus, ele é exclusivista. Tem coisa que só cabe para ele. Será que pega o homem mais santo, o seu maior referencial de fé nesse mundo? Quem é? Você imagina, todos nós temos uma pessoa que marcou a nossa vida quando o assunto é fé. Eu tenho os meus pastores já de saudosa memória, mas tem um que eu nunca esqueço. É aquele que pegou na minha mão e olhou nos meus olhos e disse, cuide da doutrina. Nunca vou esquecer dele. Agora, mesmo eu tendo como referencial de fé, não cabe glória ao nome dele. Não cabe glória a mim. Não cabe glória à pessoa mais importante desse mundo. Glória é uma palavra que só cabe se for a Deus. Só cabe se for a Deus. Não cabe glória a mais ninguém. Então, irmão, é uma palavra exclusiva de Deus. E a Bíblia diz que nós devemos dar glória a Deus no templo. Nós devemos, no seu tempo, todos gritam glória. A Bíblia está repleta, irmão, de passagens que nos diz o que fazer. E a gente tem que perseverar nisso, porque quando nós não perseveramos, no lugar de pecado, no lugar de ser chamado de enganador, eu prefiro ser chamado de adorador. Sabe por quê? O pecado vem, mas eu vou olhar o pecado e vou dizer, glória a Deus. Pecado não, vai para lá, pecado. Glória a Deus, eu prefiro ficar, não é, no grupo daqueles nos quais o Senhor se inclina, aleluia, ainda para ouvir o clamor, irmãos. Eu prefiro estar no grupo daqueles que quando o Senhor olha da terra, Ele diz, achei um, achei outro, não é, achei outro, está lá, ó. Achei outro, quem são esses que o Senhor está achando? São os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Esse é o título que a gente deve perseverar, é ou não é? Esse é o título que a gente deve perseverar para ter. Verdadeiro, genuíno adorador, irmão, que agrada o céu. Agora tem um detalhe, ó. Quer ver uma coisa que eu vou falar para vocês? É que você sabia que o pecado já existia antes de Adão? Eu já falo mal de Adão e Eva. Mas você sabia que antes dele já existia pecado? Só para vocês entenderem como essa história de pecado é séria. Sabe onde surgiu o pecado, irmãos? Você não sabe ainda? Surgiu no céu. No céu, pastor, no céu. A Bíblia diz, eu estou falando do credo oficial da nossa igreja. O pecado originou-se no coração do querubim ungido. Eu vou já dar a referência para os irmãos, vamos já ler aqui. Vou pedir para alguém ler. Alguém procura aí Ezequiel 28, versículo 14 e 15. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 e 15. Vou dar a chance de vocês lerem hoje. O pecado se originou no coração do querubim ungido. Segura aí que eu já peço para ler. Que juntamente com um grupo de anjos se rebelou contra Deus. Né, irmãos? Sabe qual foi a consequência? Foram expulsos do céu. E para o céu não voltarão mais. Olha só, o querubim ungido passou a se chamar Satanás, que quer dizer inimigo. Não é? Também é denominado diabo, que significa, sabe o que, irmão? Caluniador. E os anjos que se rebelaram com ele se tornaram demônios. Não são mais anjos, são demônios. Você observa, o que era o querubim ungido, agora passou a se chamar Satanás, que quer dizer o que? Inimigo. Nós não temos parte com ele, irmãos. Diabo, que significa o que? Enganador. Nós não temos parte com ele. Não é nossa missão enganar, nem ter parte com quem engana.
Isso é duro, mas olha a Bíblia, lê aí Ezequiel 28, versículo 14 e 15. Quem achou, fica de pé e lê bem alto. Tira a máscara, para o povo entender. Tu eras o querubim protetor de asas estendidas. Eu te pus no santo monte de Deus. Ali estiveste no meio das pedras de fogo. Passeavas. Perfeito eras em todos os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou em ti maldade. Muito bem. Olha só, irmãos. Tu eras o querubim ungido. Olha que coisa interessante. Para proteger eu te estabeleci. Olha que coisa bonita. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado. Aí a Bíblia diz, até o dia que se achou iniquidade em ti. Sabe quem era esse, irmão? Que era um ungido que foi contaminado pelo pecado. Você observa, nem os anjos, irmãos, estão livres de desobedecer a Deus. Nós não temos o direito de desobedecer a Deus. Nós somos crentes. Nós somos conhecidos, irmão, como o povo santo. Uma vez eu andei na rua e uma pessoa quis me xingar e disse assim, esses crentes só querem ser certinho. Aí ele achou que eu ia baixar a cabeça. Eu digo, eu quero mesmo, pronto. Porque se eu não quiser andar certinho, eu vou para o céu. Não é que tem pessoa que baixa a cabeça. Não, você está enganado não. Crente tem que andar certinho mesmo. Não é, irmãos? É verdade. Olha só, juntamente com ele, um grupo de anjos. Vire as páginas da sua Bíblia ao livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12, versículo de número 7. Olha o que é que diz aí, irmão. Já peço para vocês lerem novamente. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Diz assim, ó. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram. Nem mais seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Não é sério isso, irmãos? Você observa, eu não estou inventando nada. Satanás, né, irmãos? O querubim do Jim passou a ser o Satanás, que significa inimigo. Está aqui muito claro. O diabo significa o quê? Enganador. Foi expulso do céu, e juntamente com ele, todos os anjos que seguiram a ele. Irmãos, parece duro, parece assim, chega um momento que pelo temor que a gente tem a Deus, a gente não quer sentenciar ninguém nem nada à condenação. Mas a Bíblia é muito clara, irmãos, quem anda em pecado é o quê? Condenado. Quem anda em pecado, irmão, é o que é enganador, é condenado, não tem chance para ele. Isso é sério, porque nós devemos fugir, irmão. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Espírito, alma e corpo. Vou repetir, né, irmão? Espírito, alma e corpo. Tem que ser apresentado a Deus santo e irrepreensível. Isso é sério, irmãos. Está aqui, está na Bíblia Sagrada. Olha que coisa interessante. Os insurgentes foram expulsos do céu. Vira as páginas da sua Bíblia aí, no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Capítulo é o de número 14. Chega aqui, Jesus, na minha vida. Isaías capítulo 14. Versículo de número 12. Isaías capítulo 14. Olha o que é que diz aí a Bíblia Sagrada. Olha como é importante olhar a Bíblia, irmão. Isaías 14, versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus, ó, do 12 ao 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva,
como foste lançado por terra. Todo mundo achou Isaías? Isaías 14, às vezes as irmãs reclamam que eu sou muito rápido, mas eu estou lendo bem devagar. Isaías 14, versículo de número 12, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, na banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha, irmão, que coisa séria, não é? Alguém se rebelando contra Deus, alguém dizendo que é maior do que Deus. Irmão, seja sincero, irmão, nós somos ou não somos tentados a isso? Quando nós não praticamos esse pecado, nós somos tendenciosos a seguir os que praticam. Preste atenção, irmão, isso aí é muito sério. Quer ver uma coisa? Vou falar uma coisa para vocês. Você lembra que eu acabei de falar que Jesus é a porta? Jesus diz que entra o pastor, entra pela porta. E as ovelhas conhecem a sua voz. Aí ele fala do salteador, né? Fala do ladrão, fala do mercenário. Né? A gente acabou de fazer essa leitura há pouco tempo atrás. Eu vou falar uma coisa para vocês. Vou falar uma coisa que parece dura, mas é verdade. Quer ver uma coisa, irmão? Quem mais tem autoridade para ser chamado de pastor do que quem cuida de ovelhas? Como pode um pastor nunca cuidou de uma ovelha e ser chamado de pastor? Como pode, irmão? Sabe por que eu estou dizendo isso? Como pode alguém falar de Deus se nunca ter lido a palavra de Deus? Como pode, irmão, alguém ter autoridade para falar em nome de Deus se não conhece a Bíblia Sagrada? Você vê uma vergonha, às vezes a gente vê vergonha. Eu vi um vídeo uma vez que mandaram para mim: olha, pastor, que coisa linda, mandaram para mim, que coisa linda. Veja esse vídeo, que coisa linda. Aí, às vezes, de madrugada, eu estou sem sono e vou ver as coisas lindas. Aí era um homem bêbado na rua, tinha um grupo de irmãos evangelizando, aí o bêbado parou. Os crentes começaram a recitar a Bíblia para eles. Aí tu vê, o bêbado sabia mais a Bíblia do que os crentes. E os crentes dizendo: olha que coisa linda. Vocês acham lindo isso? Eu acho vergonhoso, irmão. É vergonhoso isso, irmão. Isso não é lindo não, para a gente não. Isso é verdade, essa palavra é para a gente estar dando glória a Deus. Porque isso não é bonito não, irmão. Você observa, quando a gente não comete o pecado de Satanás, a gente vai lá atrás daqueles que cometem. Sabe por que eu estou falando? Como pode eu falar da Bíblia se eu não conheço a Bíblia? Porque assim, você já viu uma pessoa que não conhece a Bíblia, como ela quer ser Deus? Você já viu uma pessoa quando ele não conhece a Bíblia, como ele quer, não é? Tem até pessoas hoje em dia querendo andar por cima das águas. Eu já vi pessoas dizendo: eu vou andar por cima das águas. Agora, há poucos dias foi notícia, para vergonha nossa. Estava na mídia, Jolene. Para você falar lá no curso de teologia, dá exemplo das mais coisas que colocam na mídia. O homem morreu e disse que ao terceiro dia ia ressuscitar. E não ressuscitou, morreu e apodreceu. E para os fiéis se acalmarem, tiveram que abrir o caixão do homem. Não é um absurdo isso, irmão? Você observa, de um lado você tem um que estava cometendo o mesmo pecado de Satanás, querendo ser maior do que o próprio Deus. E você tinha outros que, por falta de conhecimento, estavam seguindo aqueles que cometem o mesmo pecado de Satanás. Você observa, a gente não precisa sair da nossa igreja atrás de pessoas que falam em primeira pessoa. Eu sou batizado no Espírito Santo. Eu sou pastor Mário Sérgio, sou pastor da Assembleia de Deus. Sou pentecostal. Sou batizado no Espírito Santo com evidência de não falar em outras línguas. Tenho convicção disso. Eu sei o dia, a hora. Eu sei tudo o que aconteceu no dia que eu fui batizado no Espírito Santo. Nunca esqueci daquele momento.
Mas você não me vê falando língua estranha aqui todo culto. Você não me vê profetizando todo culto. Porque tem aquelas pessoas que querem ser tanto Deus. Você, isso aqui é para a gente. O pecado se originou no céu, mas ele está se repetindo no coração das pessoas. Aí Deus nos dá a chance de aprender a palavra para a gente parar de cometer isso. Pare de dizer que você é Deus. Você não é Deus, não. Você é servo. Deus está no céu, meu irmão. E nós somos servos dele. Porque tem pessoas que não abrem a Bíblia para dizer nada, mas quando abrem a boca para dizer, eu sou Deus. Se calem para ouvir minha voz. Não, irmão. Sabe quando é que a gente ouve a voz de Deus? É estudando a palavra como a gente está estudando agora. Aí eu tenho autoridade para dizer, Deus está falando essa noite, por meio da palavra, e dizendo, cuidado, que o pecado se originou no céu. Agora, o mesmo pecado do céu, se a gente não tiver cuidado, a gente comete, ou então a gente adora aqueles que cometem. Tenha cuidado, seja vacinado com a terceira dose essa noite, a dose do reforço. A dose do reforço, Jesus está aplicando no seu coração. Não deixe essas coisas entrarem na sua vida, meu irmão. Está lá escrito na palavra de Deus, irmãos. Nós entendemos que a primeira manifestação do pecado aconteceu na esfera angelical. Agora eu vou dizer uma coisa para você. A causa do pecado não foi Deus. Quer ver? Você já conhece esse versículo. Abra sua Bíblia aí na carta de Tiago. Abra sua Bíblia na carta de Tiago. Vou mandar vocês abrirem. Pronto. Abra aí Tiago. Vou ficar aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Quem achou, fica de pé e lê aí, irmãos. Ô Mário, deixa outra pessoa ler, depois você lê outro versículo. Deixa os irmãos participarem um pouquinho. Lê aí, Gabriel. E homem algum, ao ser tentado, diga, por Deus sou tentado. Que Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhum homem tenta. Olha que coisa bonita, irmão. O pecado não provém de Deus. Deus não induz ninguém ao pecado. Deus é a solução para o pecado, irmão. O pecado, ele provém do nosso coração. O pecado provém da falta de entendimento. O pecado vem da nossa índole ruim, da nossa tendência de pecar, irmão. É no nosso coração que nasce toda e qualquer malícia que nos distancia de Deus. Olha o que é que a Bíblia diz. Olha o pastor Tiago o que é que fala. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Ninguém diga, sou tentado por Deus. Deus não está mandando ninguém pecar, não. Deus está dizendo assim, saia do pecado. Venha após mim, fique perto de mim para ser salvo. Se aproxime de mim para que sua vida seja mudada. É isso que Deus diz, eu sou a porta. Ninguém diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Não tem aquela... Eu já vi, irmãos, eu conheço a história de uma pessoa, meu pastor, que eu falei, citei agora há pouco, de saudosíssima memória, era um homem morenão, grandão, cheio de Deus. Eu conheço uma pessoa que disse que usou palavras pejorativas contra ele. Porque a igreja, não foi nem ele, a igreja, as irmãs do conjunto da mocidade, as regentes definiram o uniforme. E o uniforme agora é uma camiseta, não é? Mas na minha época de crente, o uniforme não era camiseta. Era uniforme, não é? Era camisa de manga comprida, não era? Gravata para homem, não era assim? A mulher era tudo com vestidão, né? Era uma coisa diferente. As irmãs mandaram fazer o uniforme, tinha que ir para a costureira, tirar a medida, aquele negócio todo de uniforme. E a mulher não deixou as filhas irem mais para a igreja. Não vão mais para a igreja. Se eu pegar aquele nego na rua, eu vou dizer tanta coisa com ele, e porque eu não posso dizer aqui as palavras pejorativas que ela usou, que eu ouvi. Eu vou dizer tanta coisa com ele, porque ele fica mandando minhas filhas comprar roupa,
Fica mandando, obrigando elas a comprarem uma roupa. Todo ano tem que ter uma roupa bonita para ir para aquela igreja. Dizendo que é para adorar a Deus. Para adorar a Deus tem que dar o melhor. Dar o melhor, dá o que a gente pode. Eu não vou comprar, gastar dinheiro com a igreja. Ela dizendo. Sabe o que aconteceu uns dias depois, irmãos? Houve um acidente automobilístico. A cabeça de uma, eram duas gêmeas. A cabeça de uma foi encontrada a 10 quilômetros do corpo. A outra não se conheceu mais. De tamanho, foi tão terrível o acidente que se espedaçou toda no meio da BR. Quando eu cheguei no velório daquelas duas moças da igreja, aquela mulher correu, pegou na minha camisa assim, e disse assim: mas por que Deus fez isso com minha filha? Vem cá, Francisco, eu vou fazer aqui com você. Vem cá, não vou fazer maldade com você não. Mas ela pegou, quando eu vim entrando assim, irmão Samuel, ela correu e pegou assim na minha roupa. Por que Deus fez isso com minha filha? Por que Deus fez isso? Matou minha filha daquela maneira. E eu fiquei olhando para ela como você está olhando para mim. Obrigado, vou engomar de novo aqui. Sabe o que aconteceu naquele dia? Deus usou um profeta que se levantou e olhou para aquela mulher. Eu, assim meio que sem palavras, o que é que eu ia dizer para ela? Era o líder da mocidade. Eu ouvi o que ela disse para o pastor, eu não pude fazer nada. Aí se levantou um profeta e disse assim: de que se queixa o homem? Olhou para ela, apontou o dedão de Deus e disse: de que se queixa o homem? Ou não é dos seus próprios pecados? Das suas próprias iniquidades? Ela foi soltando minha roupa, foi baixando a cabeça. Quem impediu elas usarem uma roupa santa na minha casa? Quem impediu elas de estarem na minha presença adorando o meu nome? E falou tanta coisa naquele dia que a mulher baixou a cabeça, chorou. E no final o profeta de Deus falando, ele tem a autoridade de Deus, não é? Porque ele falando, ele disse: assim diz o Senhor dos Exércitos. Aquela mulher caiu de joelho e disse: Senhor, perdoa os meus pecados. Porque não foi Deus que matou minhas filhas, foi eu. Foi eu que tirei minhas filhas da igreja. Foi eu que impedi elas de cantarem no conjunto da igreja. Foi eu que zombei do pastor da igreja. A mulher aceitou Jesus e lágrimas na pior das hipóteses naquele dia. Irmão, entenda isso. Deus não induz ninguém ao pecado. Somos nós. A culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Por isso que eu estou falando essa palavra. Guarda o teu coração, irmão. Guarda o teu coração. Porque é algo precioso que Jesus nos deu. Guarda a tua mente. Não é, irmão? Fecha a tua mente para que as coisas que distanciam de Deus não entrem na tua vida. Mas, pastor, que palavra é essa, pastor? Não se prega mais isso hoje em dia, não. Eu quero lá saber, meu irmão. Eu sou pastor de igreja. As pessoas são tentadas, meu irmão, quando são traídas e enganadas pela própria cobiça. A cobiça concebe e ela dá luz ao pecado. Olha aí, quem foi que abriu a Bíblia em Tiago? Lê aí, Gabriel. Tiago ainda, capítulo 1, versículo 14 e 15. Você leu o 13, agora leu o 14 e 15. Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado. O pecado, sendo consumado, gera a morte. Você está vendo, irmão? Olha que coisa, que ensinamento para a gente. Está na Bíblia. Olha o que a Bíblia diz sobre o pecado, irmão. Olha aí se isso não é culto de ensino. Olha o que a Bíblia está dizendo. Mas cada um é tentado. Em que momento é tentado? Preste atenção ao que é que diz aqui. Diz assim: mas cada um é tentado. Aí a Bíblia diz em que momento? Ela diz: quando atraído e engodado. Agora preste bem atenção: pelos outros? Quando é atraído e engodado pelos outros? Não. Olha o que é que a Bíblia fala: pela sua própria concupiscência. Está falando da gente, irmãos. A concupiscência está na gente e precisa ser tratada em quem?
nos outros, precisa ser tratado na gente. Aí a Bíblia diz no versículo 15, ó, Gabriel leu, depois, havendo a concupiscência que está onde? Está nos outros? Está na gente. Depois, aí diz, havendo a concupiscência concebido, se está na gente, isso é dentro de nós, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Temos ou não temos que ter cuidado, irmãos? Temos que ter cuidado, é ou não é? Tem ou não tem pessoas que estão sendo levadas à morte? Não é por causa da sua própria concupiscência, por causa do próprio engano, está dentro de você mesmo. Quem peca, irmão? Porque às vezes a pessoa peca e fica rindo dos outros, né? Eu já vi pessoas pecarem e ficarem rindo de mim. Não sei se aconteceu com você ou se só acontece comigo. Alguém pecar e ficar dizendo, fiz mais um de bobo. Daí eu fico olhando assim, porque eu aprendi que o sábio não precisa discutir com ninguém. Deixa pensar, porque quem peca, está pecando, está fazendo, né? A pessoa pecou contra mim, me fez de bobo. Né? A culpa é minha, não, a culpa é dele. A Bíblia é tão perfeita que ela diz assim, quando você for oferecer sacrifício, sabendo que alguém tem alguma coisa contra você, aí algumas pessoas pregam errado, diz que a Bíblia diz, deixa a tua oferta e vai pedir perdão. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não manda ninguém pedir perdão. Ela diz, sabendo que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta, vai lá e se reconcilia. Pedir perdão, quem pede perdão é quem, irmão? É o culpado. É ou não é? Quem pede perdão é quem cometeu alguma coisa errada. Agora, a Bíblia está falando que a gente não pode ser levado pelo erro dos outros. Ela está dizendo, vai lá e se reconcilia. Sabe como é que eu me reconcilio com alguém? Porque geralmente a pessoa que peca contra a gente, ela é cismada, ela fica ali na defensiva. Não é como um animal selvagem que tem medo de você. Quando você vai se aproximando, não é daquele coisa assim, porque tem medo que você se aproxime. Mas na verdade não é você que fez nada, é ele que fez alguma coisa contra você. Quando a Bíblia manda se reconciliar, é você chegar lá naquela pessoa. Não vou pegar ninguém como exemplo, vou pegar esse vaso aqui, ó. Eu sei que esse vaso aqui tem terrivelmente algo contra mim. Eu vou chegar aqui e vou passar a mão na cabeça dele. Ô vaso, você é de Deus, meu filho. É um vaso de Deus, não é um jarro, não, é um vaso. Tem vaso que hoje em dia tem mais jarro do que vaso, mas não é um vaso, é bonito. Eu me reconciliei? Sim. Agora quem tem que pedir perdão? É aquela pessoa que fez maldade contra mim. Bom, a gente precisa saber disso, sabe por quê, irmão? Porque lembra aquela história que tem pessoas que não pedem mais perdão hoje em dia? Não pedem mais perdão. Eu não vou pedir perdão. Se ele quiser que venha. Agora a Bíblia, não é sério isso? Olha onde a gente chega. A Bíblia fala de que a concupiscência é nossa. Se tem concupiscência na gente, a gente precisa tirar ela. Se eu fiz maldade com alguém, irmão, eu preciso ir lá naquela pessoa e pedir perdão para ela. Me reconciliar, eu me reconcilio. Eu faço a minha parte, eu abraço todo mundo. Agora, se alguém tem alguma coisa contra qualquer outra pessoa, tem que ir lá e pedir perdão quanto antes. Estava lá no batismo em águas, esse domingo. Chegou um abençoado, me abraçou de lado, com a mão aqui na minha costela, assim, me deu um abraço. E abraçou forte, que eu digo amém, querido, Deus abençoe. Sabe, eu estou magro agora, não tem mais o tecido de porco aqui para aliviar. E ele pegou mesmo no osso mesmo da costela e apertou, doeu um pouquinho. Mas eu me fiz de macho e disse assim, ô querido, amém, dá um abraço bom. Daí ele disse assim, pastor, eu quero lhe pedir perdão. Aí eu me amoleci todinho. E filho, amém, Deus te abençoe, está perdoado. Nem quis saber o motivo. Aí ele disse assim, quando o senhor estava lá na outra igreja, eu fiz tanto mal ao senhor, o senhor não faz ideia. Um dia eu cheguei na mercearia, irmãos, para comprar um negócio. Aqui não chama mercearia, ou chama, Eduardo? Como é que chama mercearia? Mercado, chama, né? Mercearia, pronto. Então você sabe o que eu estou falando.
Eu cheguei na mercearia para comprar um negócio, o dono da mercearia estava com raiva de mim. No dia que o pastor daquela igreja, da Assembleia de Deus, chegar aqui, eu toco ele daqui para fora. E eu estava lá ouvindo aquela história. Digo, eu não sei se ele está falando para eu correr, porque ele me conhece, ou se ele está falando sem me conhecer, ele não me conhecia. Aí eu cheguei no caixa e disse assim, mas por que você tem tanta raiva do pastor da Assembleia de Deus? Aí ele disse, rapaz, que é um safado. Que ali fica falando mal da vida dos outros no culto. Diz que vai pregar a Bíblia e fica falando a vida de todo mundo lá no culto. E o homem chegou, me abraçou domingo e disse assim, eu saí pelos comércios naquela época, difamando o senhor, dizendo que o senhor não valia nada, dizendo que o senhor não prestava, dizendo tanta coisa, eu quero lhe pedir perdão, porque desde aquela época o senhor saiu da igreja, eu nunca mais dormi em paz. Mas depois durma em paz hoje, filho. Se a trombeta soar, você vai morar, se for por esse motivo, você vai morar no céu. Porque a partir de hoje que vem a paz no seu coração. Coloquei a mão no coração dele, fiz uma oração por ele. Irmão, Jesus está chamando a nossa atenção. Eu vou dizer uma coisa para você, eu não vou entrar nesse assunto hoje porque deu horário. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Eva foi seduzida e enganada. Agora eu vou falar. A tentação, irmãos, eu falei da cobiça. Agora a tentação, ela envolve a indução externa e mais os desejos da carne pelas coisas proibidas por Deus. A tentação, ela é a indução, o incentivo externo para que os desejos da carne se aproximem, se adequem àquelas coisas que não agradam ao nosso Deus. Vou dar um exemplo prático. Todos nós sabemos aonde nós devemos andar. Uma vez um irmão, eu cheguei no culto, vou parar aqui, mas um irmão chegou para mim e disse assim, como quem tinha ganhado um troféu. Aí ele disse assim, pastor, eu fiz uma coisa hoje, olha, povo achando que eu sou bobo, nem sabe o que eu fiz. Eu disse, que foi eu? Sentei lá na mesa do bar, pedi um guaraná, e coloquei o guaraná lá em cima da mesa, um copo de guaraná, e fiquei tomando. Meio-dia, hora dos crentes passar na rua, as crianças me ver, os jovens da igreja, fiquei lá sentado com o guaraná, e o povo tudo pecando, o povo tudo passando, aí vinha e dizia, olha o irmão tomando cerveja, eita, tudo pecando, dizendo que eu estou tomando cerveja. Aí eu disse assim, aí eu esperei ele acabar de falar, ele achando que estava falando uma grande coisa. Aí eu disse assim, rapaz, eu vou lhe falar duas coisas. Primeiro, o princípio do irmão mais fraco. Porque a Bíblia diz que se por causa da tua ciência o teu irmão se escandaliza, você é culpado. Sabe por quê? Tem até referência lá em Atos dos Apóstolos para ele. Ele disse, porque a Bíblia diz assim, porque por ele, Jesus também derramou sangue na cruz do Calvário. Fique sabendo que se você estava induzindo as pessoas a pecar, então, por causa dele ali, Jesus derramou sangue. Olha o que você está fazendo. Você é a serpente do ego. E tem outra coisa. Como crente, você sabe onde você deve ir e não deve. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Como pastor de igreja. O que é que está fazendo um crente no bar? Sentado na cadeira do bar. O que você estava fazendo lá? Se você achava que você está induzindo as pessoas ao inferno, saiba que a Bíblia diz, por causa delas você está sendo condenado. E saiba que também o Salmo 1 também se adequa. Está lá o evangelista Genildo lembrando. Bem-aventurado o varão, não é? Verdade. Não se detém no caminho, não se assenta na roda dos escarnecedores. Não é, irmão? Não se detém no caminho dos pecadores. Agora você observa, eu disse para ele, o que faz um crente no bar? A gente sabe ou não sabe o que a gente não deve fazer, irmão? Sabe. A gente sabe ou não sabe como a gente deve ou não deve se vestir? Sabe, irmãos. A gente sabe ou não sabe o que a gente não deve falar? Sabe, irmãos. Tem pessoas hoje em dia que o negócio está tão sério que as pessoas estão esquecendo como se dirigir a Deus. Irmãos, eu vou terminar aqui, mas eu vou dizer uma coisa, eu vou lembrar uma coisa aos irmãos. Deus é Deus, e Deus é algo tão sublime, que sabendo da sublimidade do nosso Deus, a gente quando vai, sabe aquele negócio assim,
a gente está na rua, né? A gente está na rua sofrendo, com o teu dia a dia é muito corrido, não é? Meu Jesus amado, o homem fabrica pedra, coloca pedra na rua. Lidar com gente o dia todinho não é fácil. O senhor tem um dia duro, o senhor também tem um dia duro, complicado. Todos nós temos. Eu estou apontando os irmãos, aquele ali nem tirou o uniforme, não deu tempo ainda. Mas você observa, aí quando a gente chega perto de Deus, na rua a gente é durão. Mas quando a gente chega perto de Deus é tão sublime. Não é assim, irmão Júnior? Eu imagino que o senhor não escuta todos os dias para poder vender alguma coisa. Por causa dos maus vendedores, o que o senhor não escuta. Mas quando a gente chega perto de Deus, você imagina você se ajoelhando. Eu sou um que já dá vontade de chorar agora de Deus, só lembrando. Que quando a gente se ajoelha diante de Deus, você imagina, ali está o nosso Pai, meu irmão. Eu já vou me aproximando e chorando e dizendo, Senhor sabe o que eu suportei hoje, Senhor. O Senhor sabe, não é? O Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor é o Salvador da minha vida. Só o Senhor pode me livrar dessa vida tão desgraçada que eu vivo. Só o Senhor pode me dar força, não é, Tony, para suportar. Não é, irmão? A gente não pode se referir a Deus, não é, pastor Dino? Mas é uma coisa tão refinada. Aí você observa que a falta de temor hoje está tão grande que as pessoas chamam Deus de cara. Você não é o meu Deus. Esse não é o meu Deus. Você, o cara. Os adolescentes da nossa igreja estavam escandalizados, dizendo, pastor, nunca o adolescente chegou para mim e disse assim, pastor, nunca vi uma pregação tão ruim. Nunca vi a pessoa falar tão mal de Deus. E no final ainda chamou as pessoas para frente e dizia assim, receba agora o Espírito Santo. E disse, ninguém recebeu nada. E chamou uma criança, vem agora, receba agora, seja batizado. E a criança não recebeu nada. Aí ele disse, é só você falar, fala, o cara lá de cima está te dando, fala. Quem é o cara lá de cima? Será que tem alguém da tua empresa que não é crente, que está em cima do poste, que ele está vendo ali? Porque não é o meu Deus, o cara lá de cima não é o Deus que eu sirvo. Me perdoe se eu estou sendo tão radical, mas não é, meu irmão, não é. O cara lá de cima não é o Deus dessa igreja. Não é. Não é, ele não é você. Ele não é bicho. Não. Porque é assim que as pessoas falam, Deus, cara, bicho, mesmo, não sei o que, brother. Vai pra lá, rapaz, com linguagem de gangue, com linguagem de marginal. Eu não vivo à margem, meu irmão, eu faço parte do grupo seleto, que quando a trombeta soar, eu vou morar na eternidade. Agora, para eu ir, quando eu tenho que olhar para o meu Deus todos os dias e dizer, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades, porque eu não quero viver iniquidade. Eu não quero ser chamado enganador, mentiroso, perverso, não. Eu sou servo de Deus. Sabe, não pode me reprovar quem quiser, mas eu vou continuar pregando para a minha igreja, seja santo em toda a sua maneira de ser. Isso é ensino da palavra de Deus, meu irmão. Leila, Manaia, Sica, Mahaia. Oh, aleluia. Deus se agrada disso. Fique de pé, irmão. Vou terminar, acabou o tempo. Aleluia. Deus se agrada disso, irmãos. Aleluia. Deus está olhando para crentes aqui essa noite, está dizendo, ali estão os adoradores, ó. Está lá, ó. É o João, não, é adorador, está lá. Apontando, está lá a irmã Marlete, adoradora. Está lá a irmã Semiraci, adoradora, ó. Está lá Malaquias, Ezequiel, Jaziel, adorador. Está lá a Grace que é lá atrás trabalhando, irmão, adorador, adora a Deus em espírito e em verdade. Jesus essa noite está fortalecendo o crente. Eu vou adiantar e vou dizer assim, ó. Agora eu vou profetizar de olhos abertos. Quer saber, depois de uma palavra como essa eu posso dizer, Jesus essa noite está fechando covas.
Porque quem estava caminhando para a morte, essa noite ele está trazendo de volta, dizendo: teu lugar não é na morte. Teu lugar perto do Deus que dá vida.